torcedor do Vasco da Gama já cansou de promessas vazias, de temporadas começando com esperança e terminando em frustração, de ver o time sofrer exatamente o de mais dói, na falta de peças que resolvem dentro de campo. Que o Vasco precisa de bons jogadores, todo mundo sabe. O que talvez nem todo mundo esteja percebendo é que algo começou a mudar silenciosamente nos bastidores. A forma de contratar, o perfil dos alvos e principalmente a ideia por trás dessas escolhas aponta para um clube que tenta aprender com os próprios erros. E é exatamente nesse novo contexto que surge o nome do novo reforço do Vasco da Gama, Cuiabano. Isso mesmo, torcedor! Cuiabano é o novo reforço do Vasco da Gama para 2026. Agora, comentando aqui junto com vocês, chega a ser bizarro, desde o dia que o Vasco começou a negociar com o Cuiabano, o quanto que isso refletiu na mídia. E eu acho isso muito positivo, tá? Eu acho que quando o clube entra na mídia demais, eu acho que ele começa a entrar no eixo de acertos. Hoje o Vasco aprendeu muito com os erros do passado. E isso são coisas que eu elogio muito. Porque se você pegar a diretoria do Pedrinho, que trouxe o Garré, que trouxe o Lloyd, que trouxe o Jean Davi, hoje é a diretoria que está trazendo simplesmente Rinestrosa, Brenner, trouxe Cuesta, Robert Renan, Andrés Gomes. Então a gente tem que bater palmas muito pro Admar Lopes, que é um cara que está acertando muito nessas janelas que está fazendo pelo Vasco. Eu acho que o único erro do Admar, que eu ainda acho que tem algum dedo ali da diretoria do Vasco, que é o Matheus França, que é um jogador que não conseguiu render, é um jogador que o Vasco está tendo paciência, o Diniz está tendo paciência, mas infelizmente é um jogador que eu vejo que não vai se encaixar no Vasco. É um jogador que você percebe que ele não tem vontade de vencer. Ele simplesmente tá ali por tá. Então é o tipo de jogador que meio do ano, tchau, e tudo bem. Muitos torcedores do Botafogo ficaram muito chateados, ficaram putos com o John Textor, que não tentou trazer o Cuiabano. Ou até pode tentar, né? A gente não sabe dos bastidores. O Cruzeiro tentou trazer o Cuiabano, mas só o Vasco conseguiu. Pelo que falam aí os bastidores, os jornalistas, a proposta do Vasco foi muito melhor para o Cuiabano e também para o Nottingham Forest, tá? Então o Vasco fez ali um empréstimo de 1 milhão de euros com opção de compra fixada em 10 milhões de euros. Agora, falando sobre toda essa negociação, fazia muito tempo que eu não vi o Vasco disputar jogadores com outros times. Eu não sei se vocês concordam comigo. E hoje eu vejo uma margem de evolução no Vasco que antes eu não via. Antes eu não conseguia ver essa margem de evolução. Eu vejo que o Vasco vem evoluindo ano após ano. E há quem critica o futebol dentro de campo, eu falo mais no contexto geral. O futebol dentro de campo é extremamente importante. Com certeza para mim é o top 1 de todas as coisas. Mas eu gosto sempre de analisar todo o contexto para ver se o time realmente está evoluindo. E a chegada do Cuiabano também fecha lacunas no elenco que vem trazendo aí insatisfações demais aos torcedores. Demais. O Lucas Piton não tá bem. O Vitor Luiz nunca teve bem. Então o Cuiabano chega para fechar uma lacuna que está realmente em aberta. E como o Diniz falou na coletiva, vai jogar quem está melhor. Vai aumentar a concorrência no setor e isso é muito bom. Eu não tenho dúvidas que o Cuiabano chega para ser titular do Vasco. Não tenho dúvidas. Porque ele une coisas que se encaixam demais no Vasco atual. O Vasco hoje precisa de jogadores físicos. Se você pegar todas as contratações do Vasco, Rinestrosa, Andrés Gomes, aí você pega o Barros, que é um jogador físico, jogador que tem muita entrega. Robert Renan, Cuesta é um jogador muito físico. Tem o Paulo Henrique, que mesmo mal, é um jogador muito físico, que tem muita intensidade física. Então o Vasco ele começa a montar um time muito forte fisicamente, que com certeza vai brigar aí com todos os times do Brasil. Então eu espero que com a chegada desses reforços, o Diniz consiga encorpar mais o Vasco, consiga colocar o Vasco para jogar mais do que vem jogando, porque eu tenho certeza absoluta que com esse elenco que o Vasco está montando esse ano, o Vasco vai brigar por Libertadores, vai brigar por coisas melhores. A gente vai analisar os números do Cuiabano, ver porque aí vários veículos de imprensa trataram esse jogador como uma ótima contratação para o Vasco da Gama. Vamos analisar os números dele pelo Botafogo nas últimas temporadas. Então creio eu que esse vídeo vai ficar um pouco longo, porém vai ficar muito bacana porque a gente vai destrinchar
todos os campeonatos que o Cuiabano jogou pelo Botafogo, todos os números que ele tem e o que é que ele pode trazer de positivo para o time do Vasco, tá bom? Então vem comigo, vamos aqui analisar os números do Cuiabano. Cuiabano, jogador do Nottingham Forest, tem contrato até 2029, brasileiro, 22 anos. Então, como vocês podem analisar, até a partir da idade, o Vasco ele já tem um padrão no mercado. Ele não tá mais trazendo jogadores de 29 anos, 30 anos. Acho que a única exceção foi o Spinelli, né? Porque o Cuesta, eu acho que é o mais velho dessa turma, porque o Robert Renan tem 22, o Cuesta eu acho que tem 26 a 27, o Andrés Gomes tem 22, o Marino Rinestrosa tem 22 a 23, o Brenner também tem uma faixa etária mais baixa, então o Vasco, ele traçou um padrão no mercado e ele tá seguindo. Jogadores muito talentosos, que tem chance de revenda, né? De evoluir cada vez mais. Então o Cuiabano entra muito nessa lista. 22 anos, 1,79 m, perna esquerda e número 33. Vindo para a temporada 2024, que eu acho que é a melhor temporada do Cuiabano com a camisa do Botafogo, ele disputou 25 jogos, 18 como titular, 66 minutos por jogo, 1.640 minutos jogados e equipe da semana uma vez. Ele fez 4 gols, 1 assistência. No caso, na temporada 2025, ele teve menos jogos e fez mais gols. Então isso já é uma coisa boa, né? 4 gols, gols esperados 1.72, frequência de gols em minutos 410, gols por partida 0.2, finalizações 1.2, chute certo por jogo 0.5, grandes chances perdidas 6, conversões de gols 14%, gols de pênalti 0, eficácia de gols livres 0, gols de dentro da área 3 de 18, gols de fora da área 1.11. Defendendo, o Cuiabano tem 5 jogos sem sofrer gols, 1.1 interceptação, 2.1 desarmes por jogo, bolas recuperadas no ataque 0.2, bolas recuperadas por jogo 2.2, driblada por jogo 0.5, cortes por jogo 2, pênaltis cometidos 1, 5 cartões amarelos, dribles certos 48%, disputa de bolas vencidas 57%, duelos ganhos pelo chão 58%, duelos aéreos ganhos 56%, perda da posse de bola 13.3%, faltas por jogo 1.3%, faltas sofridas 1.2. Ah, Pedro, mas por que o Cuiabano pode acrescentar mais ao time do Vasco do que o Lucas Piton? Bom, gente, a gente tem que fazer essa análise por característica. Eu vou separar aqui a característica do Cuiabano, as características em 3 partes: defendendo, no prosseguimento do jogo e atacando. Tá? Que aí a gente vai poder analisar de forma geral. Defendendo, o Cuiabano é muito mais forte do que o Piton. Ele tem muita mais força física, ele consegue sustentar mais e tem a questão da qualidade no passe. O Cuiabano é mais corajoso. Se vocês pararem para assistir um jogo do Cuiabano quando ele jogou pelo Botafogo, vocês vão entender um pouco do que eu estou dizendo. O Cuiabano não é o tipo de jogador que sente medo. E você vê que o Piton, ele está muito inseguro ao ponto de sentir medo de sair jogando. O Piton tem algo que ele parece mais com um meia do que um lateral esquerdo. Ele é um lateral mais cadenciado, não tem tanta velocidade, não tem tanta força física. Então eu acho que o Piton tem muita qualidade técnica. Isso ele tem. Mas como ele está em um mau momento, não está tão confiante, isso acaba decaindo um pouco. Então o Cuiabano na questão defensiva, eu já mostrei para vocês que o Cuiabano supera muito o Piton. No prosseguimento da jogada, eu vejo que o Piton ele já foi melhor nisso. Mas agora que o Verratti saiu, a gente precisava de um Piton que atacasse mais a área, que fosse mais agressivo. E o Piton eu acho que ele não consegue fazer isso. Eu acho que ele não tem esse cacuete de pensar dessa forma. Ele até fez, como eu falei pra vocês. Chegou um certo momento, eu acho que da temporada 2024 e 2025, o Piton começou a atacar a área, tanto que ele começou a fazer gols. Mas depois de um certo tempo ele parou de fazer isso. Então, se vocês pegarem as médias de gols do Cuiabano, é um cara que ataca muito, cara. É um cara muito ofensivo. Muito ofensivo mesmo. Para um lateral esquerdo fazer 5, 6 gols no Campeonato Brasileiro, 7, 8 gols. O Cuiabano em 2024 e 2025, eu acho que o Cuiabano tem de 10 a 11 gols. Juntando os 2 anos, fora assistências, fora a chance de gols criadas que ele cria para os companheiros, fora volume de jogo, que eu acho que o Cuiabano tem mais a acrescentar em volume de jogo do que o Piton.
Nesses lances que a gente tá vendo aqui, a gente consegue ver o quanto o Cuiabano consegue sustentar a bola no ataque. Coisas que muitas vezes a gente vê que o Piton ele não consegue. O Piton é um bom jogador, sim, muito bom jogador. O Vasco tá muito bem servido na lateral esquerda. Tanto que eu acho que o Vitor Luiz não vai jogar mais nunca. Porque, pô, o Cuiabano aí, brigando por titularidade com o Piton, que eu acho que o Cuiabano vai ser titular. O Vitor Luiz provavelmente não vai jogar mais pelo Vasco. Isso aí é quase uma certeza que eu tenho. No prosseguimento da jogada, como o Cuiabano jogou pelo Botafogo num time que tinha muita associação e saía muito em velocidade, dá pra perceber que o Cuiabano consegue assimilar muito mais isso do que o Piton. Porque o Vasco de todos os treinadores, tá? Não tô falando o Vasco do Diniz, não. O Vasco de todos os treinadores, ele saía meio lento. Nunca conseguia sair 100% em tanta velocidade. O Vasco até quis jogar desse jeito, mas não conseguia porque tinha muito jogador que tinha características diferentes desse estilo de jogo. Muito jogador que gostava de jogo mais cadenciado, como o Jair. Aí a gente tinha o Cocão. Eu acho que o jogador do Vasco que tinha mais velocidade para colocar o jogo para correr era o Paulinho Paula, que saiu pro Internacional. E o Paulo Henrique, né, claro, que chegou depois aí ao Vasco. Então dá para perceber que o Vasco hoje, com essas mudanças de características, vai precisar desse tipo de jogador. Então por isso que eu acho que o Cuiabano se encaixa muito melhor na lateral esquerda do que o Piton, nesse momento novo do Vasco, que o Vasco tá aí transformando seu elenco de jogadores que tem muita força física. Então eu acho que vai contribuir muito mais. Então é isso, chegamos ao final desse vídeo. Fizemos uma análise completa do novo reforço do Vasco da Gama, Cuiabano, lateral esquerdo aí que promete dar muitas alegrias ao torcedor. Que esse ano seja um ano muito bom pro Cuiabano, muito bom pro Vasco. Que o Vasco possa evoluir com esses novos jogadores que estão chegando. Eu peço que você se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe esse vídeo com seu amigo vascaíno, para que ele possa realmente ver uma análise completa do Cuiabano. Não é nenhuma análise que você vai ver aí em outros canais não, tá? Aqui realmente é uma análise completa falando de Vasco. Então é isso, tamo junto. Valeu, rapaziada. Fui!